Igreja de Deus, em Salvador, Bahia. Paz seja convosco a todos, feliz sábado, muito bom dia, irmão Silas, irmã Lisandra, irmão Michel, Igreja de Deus em Salvador, irmão Douglas, irmã Yasmin, Igreja de Deus em Salvador, irmã Ariana, Igreja na casa do irmão Fabiano. Mais uma vez, feliz sábado. Hoje vamos falar sobre o assunto que foi escolhido pela Irmandade, assunto este que tem o tema Como amar a Deus acima de todas as coisas e como amar o próximo como a ti mesmo. Áudio e vídeo ok para os irmãos? Ok. Pronto. Vamos dar início com a oração, em nome do Senhor Jesus, e passar a desenvolver o assunto. Oremos então. Querido Pai amado, a ti rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui neste momento, juntos em comunhão, de forma espiritual, Senhor, para fazer com que esta mensagem seja propagada, reverberada, que ela chegue aos ouvidos das pessoas que estão ansiosas a receberem a verdade, Senhor. Estamos aqui pedindo a tua santa presença, a tua capacidade, a tua sabedoria, para que nós possamos desenvolver o assunto e que de nossas bocas somente saiam o que for necessário para que as pessoas possam receber, aceitar e que elas possam ser convertidas pelo lavar da tua palavra. Neste momento pedimos sabedoria, discernimento e que o Senhor não permita que nenhum mal venha nos atentar, nos assombrar, para que nós possamos apresentar esta alma com tranquilidade e destreza. Por isso a ti pedimos e bendizemos em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Washington, feliz sábado, Pai do Sábado, Igreja de Deus em Jundiaí. Vamos iniciar aqui a apresentação do tema Como amar a Deus acima de todas as coisas e como amar o próximo como a ti mesmo. Convoco os irmãos a fazerem a leitura que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. Vamos fazer a leitura responsiva, ou seja, cada um dos irmãos que estão presentes online vão fazer a leitura de um versículo. Eu inicio com o primeiro, irmão Silas com o segundo, irmã Lisandra com o terceiro, irmão Michel com o quarto, irmão Washington com o quinto e o irmão Douglas com o sexto. Amém? Leitura responsiva. Vamos iniciar. Shema. Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Irmão Silas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Irmã Lisandra. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Irmão Washington, versículo 8. Amém. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa, como teflim
filectares. Irmão Douglas, versículo 8. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, mesuzote da tua casa e em teus portões. Irmã Lúcia, feliz sábado, paz do sábado. Estamos aqui com a leitura de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, com o tema Como amar ao nosso Deus com todo amor e como amar o próximo como a ti mesmo. Então, fizemos aqui a leitura do versículo 4 ao 9, Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando no caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como um tefilim filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, mesuzate, da tua casa e em teus portões. Então, assim, essa foi a leitura escolhida para darmos início aqui ao assunto. Tirei aqui o compartilhamento da tela. Vamos começar a desenvolver. Vamos à introdução. Como é que nós podemos amar a Deus acima de todas as coisas? Vamos dividir em 2 pilares. Então, temos aqui amar a Deus acima de tudo, primeiro pilar, maior pilar, e amar ao próximo como a si mesmo, segundo pilar. Certo? Então, vamos lá. O Shema, o Ouve Israel, ela é uma declaração. Por que ela é uma declaração? Porque dentro das Escrituras Sagradas, nós, de Gênesis a Apocalipse, temos discernimento, entendimento bíblico, que somente existe um único Deus, indivisível, nosso Pai Yahvé, bendito seja. Então, esta declaração alicerça o caminho para que nós possamos entender toda a Escritura, que existe um ser supremo, um ser superior, criador de todas as coisas, do céu, da terra, da fonte das águas, das estrelas, dos animais, dos vegetais, de tudo que existiu e de tudo que existe. Irmã Ana, feliz sábado, pai do sábado. Então, estamos aqui desenvolvendo o Shema, Deuteronômio 6. Então, esta declaração, ouve, ó Israel, ela é acentuada e nós, como israelitas espirituais, enxertados na videira, passamos a receber aquelas bênçãos e aquela herança que vem de lá de Abraão. Então, o sistema religioso pode dizer da seguinte forma: olha, isso é coisa do Antigo Testamento. Não. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que a salvação veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo para todos os povos, nações, multidões e línguas. Então, nós, como enxertados na videira, como filhos por adoção, também fazemos parte dessas bênçãos. Então, esta declaração diz que só existe um único Deus. E esse Deus, ele reivindica o lugar dele. Ele fala, só existe um único Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Ele traz com autoridade a supremacia do seu senhorio. E ele pede
que nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Isso aqui muito me lembra o que foi pregado ontem. O esforço que a viúva de Sarepta fez. A viúva de Sarepta fez para acreditar, usar a fé pequena e ali fazer o bolo e dar a água. E após aquilo ali ela falou que iria morrer. Todas as nossas forças. Existe um relato no livro de Macabeus, se eu não estou enganado, relatos do historiador Flávio Joséfos, ou se eu não estou enganado, Eusébio de Cesareia, que uma família no período da tribulação, no início do século, entre o segundo e o terceiro século, se eu não estou enganado, ela foi queimada viva num tacho, numa chapa, porque eles teriam que comer carne de porco. E ali, uma família grande, uma família, se não me engano, de 3 ou 4 irmãos, e a mãe, um por um se jogaram no tacho quente, na chapa quente, e morreram ali, fritos. Mas eles não aceitaram se contaminar com a carne de porco. O mesmo porco que foi utilizado para poder contaminar o templo na invasão no ano de 70, por Tito Vespasiano. Então, hoje nós vamos entender dentro de uma ótica um pouco mais aprofundada com relação ao amor a Deus, pegando as primícias de todo o coração, toda a força e todo o entendimento que é toda a sua alma. Nós entendemos que a alma é a nossa consciência. Nós, como seres pensantes, temos o coração, que é representado pelas emoções, e temos a consciência, que traz a racionalidade, nossos pensamentos e a nossa racionalidade. Então, nós vamos nos apegar aos 2 pilares: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, e pegar coração, alma e nossa força. Irmãos estão no momento que os irmãos precisarem fazer algum comentário, só peço que os comentários sejam breves. Os irmãos podem levantar a mãozinha, pedir a participação, certo? Eu vou estar aqui atento à leitura do chat para poder desenvolver e trazer dinâmica à aula. Nosso irmão Luiz entrou aqui. Feliz sábado, irmão Luiz, Pai do Sábado. Estamos aqui com a apresentação da aula da Escola Bíblica Sabática, com o tema amar a Deus sobre todo, como amar a Deus sobre todas as coisas, como amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, vamos ver aqui o chat. O irmão Silas diz assim: em Deuteronômio 6, 4-9, Yahvé mostra que amor não é sentimento solto, é aliança vívida. A palavra primeiro entra no coração, depois governa a casa e fala aos filhos e o caminho. Quem ama a Deus acima de tudo não reserva para ele um canto da vida, entrega a vida inteira. Exatamente. Isso aqui é muito importante. Esse é um ponto muito batido, porque é o início de tudo. Se nós, enquanto cristãos, dentro da sã doutrina, não conseguimos compreender que Deus, ele dá o exemplo de tudo que ele quer que nós copiemos. Então, assim, observe. No Gênesis, o que foi que aconteceu? Adão, ele foi ali criado por Deus, do pó da terra, e ele recebeu o governo sobre todas as coisas. Porém, Deus percebeu que precisaria de alguém para acompanhar Adão, porque ele se sentiu só. Ele fez a esposa. Da esposa geraram-se filhos. Então, qual é a primeira instituição
totalmente voltada no amor. A primeira coisa, as primeiras coisas que Deus fez para a humanidade, retirando a criação dos céus e da terra, foi a família. Irmã Laiana, feliz sábado, paz do sábado. Bem-vinda à Escola Bíblica. Fizemos a leitura de Deuteronômio 6:4, Shema, e estamos aqui desenvolvendo o assunto. A primeira coisa que foi feita por nosso Deus para que o reino espiritual na terra, como ele sempre quis, e a palavra dele não tem volta, nunca volta vazia, a palavra dele, na vinda do Senhor Jesus Cristo, vai ser restaurar toda esta terra contaminada e a família vai reinar. Ô, irmão Fabiano, a família vai reinar, se diz que nós vamos ser como os anjos, nós seremos seres espirituais. Estamos falando do restante das nações. Então, esse entendimento bíblico que a Santa Igreja possui, graças ao Senhor Jesus Cristo, pela nossa restauração de nossas mentes, nós compreendemos as Escrituras. Então, a primeira bênção que Deus fez foi criar a família. Por isso que é tão importante nós entendermos que as nossas forças, tudo que nós temos que fazer, antes de fazer a pregação do Evangelho do Reino para toda criatura, é alicerçar a nossa família. Porque Satanás ele entrou logo na família e fez inimizade entre o homem e a mulher. Ô Senhor, foi a mulher que me deste. Então, como é que nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, entendendo o que foi que nosso Deus deixou através da boca dos profetas, alicerçar a família, entendendo que nós temos que entender que só existe um único Deus. Essa é uma conclusão no início. É como se fosse um filme que mostra o final no começo. Família, acreditar que nosso Deus é único. Após isso, nós vamos estar capacitados para a pregação do Evangelho do Reino e pregar toda criatura. Essa é uma conclusão inicial. Vamos desenvolver, vou voltar a fazer o compartilhamento da tela. Aí vocês me dizem se está aí aparecendo para vocês. Eu preciso que as respostas sejam mais dinâmicas para que a aula que fique na internet nós consigamos realmente fazer acontecer. Então, temos aqui 2 perguntas. Compartilhamento ok? Amém. O que significa amar a Deus acima de todas as coisas? E o que hoje disputa o primeiro lugar em nosso coração? O que é que está? A palavra de Deus diz que o que está em nosso coração governa nosso entendimento, não é isso? O que é que está em nosso coração? É o que está escrito aqui em Deuteronômio? Que todas essas palavras hoje que te ordeno estejam em teu coração. Ensinarás com todos eles perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa. Quando estiver andando no caminho, deitar-te e levantar-te. Isso aqui é o sinal de Deus. Tendo isso aqui, você pode ter a certeza que você está selado com o Espírito Santo e que você está apto, certificado, credenciado a se considerar um filho de Deus por adoção, em Cristo Jesus. Isso é algo que é inegociável para Deus. Por isso que existe a declaração, por isso que existe o chamado. Temos que ter esse início muito bem feito,
para que nós possamos estar credenciados a poder propagar o evangelho do reino e assim nós não sermos servos inúteis. Então, vigiar o nosso coração é muito importante. E o que está aqui, a pregação do evangelho está na frente da pregação do evangelho à família? Se estiver, a gente muda a rota. Prega a família, alicerça a família, enquadra a família, isso tudo dentro do bom senso. Se a família não quiser, louvado seja Deus, nós continuamos a pregar a família com o nosso bom testemunho. Tá bom? Vamos aqui ao próximo. Vamos a fazer aqui a leitura de Marcos 12, do 30 ao 31. Marcos 12, do 30 ao 31. Marcos 12, 30 ao 31. Diz assim: Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, Marcos, ele volta a reafirmar o que aconteceu lá na antiga aliança. Estamos aqui na nova aliança, onde Jesus Cristo, morto e ressurreto, instaurou a igreja, mas Marcos volta a pregar o Shema. Então, isso não foi abolido. Esse é o entendimento que nós temos que levar até a volta de Jesus Cristo. E no versículo 31 ele diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. E o escriba disse: Muito bem, mestre, estás abundantemente, absolutamente certo, ao afirmares que Deus é o único e que não existe outro que se compare a ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as tuas forças, bem como amar o próximo, a si mesmo, é muito mais importante do que todos os outros sacrifícios e ofertas juntos. Engraçado, né? Eles consentiram, mas no momento em que o Senhor Jesus Cristo foi lá e contou a parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus Cristo, que foi um homem que não se encontrou mentira em seus lábios, eles não fizeram isso. Então, eles entendiam as Escrituras, mas não aceitavam o governo de Deus sobre a vida deles. Amém? Vamos ver aqui o chat. E amar a si mesmo é observar e obedecer os mandamentos e o Shema. Também. Esta questão do amar a si mesmo, o amar a si mesmo, ele é complexo. Porque quando fala amar a si mesmo, está falando de nós, né? Nós como templo. Nós como a si mesmo. Nós como templo. Se nós entendermos que nós somos o templo, nós vamos ter cuidado com uma série de coisas. O que comemos, o que vestimos, o que assistimos, o que conversamos, qual o nosso proceder na rua, como nos comportamos. Tudo isso nós vamos ter que fazer uma autoanálise, uma autocrítica, e eu, particularmente, entendo que o mais importante do amar a si mesmo é entender que eu não me governo. Eu utilizo isso muito para mim. Eu me amo, mas acima do meu amor a mim mesmo, a minha mente não é minha. A minha mente está governada por Jesus Cristo. Então, eu utilizo isso para mim. Feliz sábado, paz do sábado, quando eu utilizo essa linha de pensamento para poder me policiar, eu coloco o Senhor Jesus Cristo sempre, o tempo inteiro, como o meu cabeça, e todas as minhas decisões
elas são contestadas por mim mesmo. Como assim? Se eu tomo uma determinada decisão sobre alguma coisa, eu procuro refletir, analisar, raciocinar, orar, e ali eu vou ver se aquilo é uma vontade minha, é um desejo meu ou é uma necessidade. Isso eu faço. Se é uma vontade, se é um desejo ou se é uma necessidade. Essas três coisas estão dentro da ótica carnal. Necessidade vem em primeiro lugar, comer, dormir, né? Se alimentar, saúde. Vontade é o que eu quero, desejo é a terceira classe que eu posso colocar em terceira opção. Desejo, vontade e necessidade. Após isso, escolhendo uma dessas três, e sempre eu parto para a necessidade, em primeiro lugar, vem a orientação do Senhor Jesus Cristo. Meu cabeça, nossa cabeça. Então, quando eu tomo uma decisão sobre uma determinada coisa, eu já filtrei o que é vontade minha, o que é carnal, e eu permito ali que Jesus Cristo me oriente, através de oração, a tomar uma decisão. Aí eu me amo como a mim mesmo, mas eu dou a Jesus Cristo o lugar que pertence a Ele, minha cabeça. Para que eu consiga fazer isso ao próximo, é mais profundo ainda. Ao próximo, eu vou me afastar totalmente de mim mesmo, permitir totalmente o acesso a Cristo, para que quando eu olho o próximo, eu tenha compaixão, eu tenha empatia, eu tenha bom senso, eu seja íntegro com a pessoa. Então, e ainda acrescento mais, tendo conhecimento da palavra de Deus. Porque sem o conhecimento da lei de Deus e do testemunho, nós não conseguimos discernir o que é certo e o que é errado. Então, muitas vezes a gente toma decisões erradas, precipitadas, porque a gente não faz essa análise. A gente não coloca em evidência o que é desejo, o que é vontade, o que é necessidade. A gente coloca no piloto automático, escolhe o que é mais prazeroso, que dá mais vontade de fazer, e aí quando a gente faz a determinada situação, vem um efeito colateral. Porque sempre para uma ação vai haver uma reação. Então, eu utilizo isso para minha vida. Nem sempre eu acerto, mas de 100% das tentativas, na balança está dando positivo, graças a Deus, né? Como sou homem falho, mas eu procuro colocar Cristo sempre em primeiro lugar e fazer isso aí. Os irmãos podem tentar, né? Podem tentar utilizar esta dinâmica para tentar estruturar, né, os pensamentos e as tomadas de decisões. Mas vamos lá. Vamos continuar com o slide. Vamos ler aqui Jeremias 29, do 12 ao 13. Jeremias 29, do 12 ao 13. Daqui a pouquinho eu dou uma olhada no chat para poder interagir. Jeremias 29, do 12 ao 13. Diz assim: Então me invocareis e chegareis a mim, para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo coração. São coisas condicionais. Muitas pessoas já conversaram comigo, já ouvi muitos relatos de: poxa, eu estou com um problema, eu oro, mas esse problema não resolve.
são coisas condicionais. Vamos ler de novo? Então me invocareis. Como é que a gente invoca a Deus? Qual foi a leitura, qual foi o texto que Jesus Cristo deixou para que nós invoquemos a Ele? Os discípulos lá pediram: invoque a mim, lá em Mateus 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Eu lembro uma vez, isso acho que foi no ano de 2018, acho que foi 2018, 2019. Eu não sabia onde estava a oração do Pai Nosso. 2019, eu não sabia onde estava a oração do Pai Nosso na Bíblia. E uma moça que trabalhava comigo, trabalhava nos serviços gerais, na empresa que eu trabalhava, ela conversando comigo, ela falou assim: poxa, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é sentir o ar passando sobre minhas narinas, sobre meus pulmões, e ali eu faço a oração deitada de Mateus 6,6. Essa moça falou comigo isso. Dênia é o nome dela. E eu fiz assim: o que é que está escrito em Mateus 6,6? Aí ela falou comigo: não é possível. Você não sabe o que é que está escrito em Mateus 6,6? E eu estava no início da minha vida cristã. No começo a gente cai em um monte de ventos de doutrina, né? E a gente acaba entendendo que nós somos mais inteligentes do que nós somos. E ela falou: é o Pai Nosso. O Pai Nosso está lá, em Mateus 6,6. Vamos lá no Pai Nosso. Entender o porquê que as pessoas oram e muitas das vezes não é acatado aquela oração, ou as pessoas não aguardam o processo, porque é no momento de Deus e não no nosso momento. Olha o que é que diz aqui, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orardes, vai até o teu quarto, após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Quantas vezes nós já fizemos isso? Centenas, né? Centenas de vezes nós entramos no quarto para orar. A gente fecha a porta. O irmão Fabiano agora vai falar que se não fechar a porta, a oração não tem validade. Não, não é isso. Não é para entender dessa forma. O que eu estou dizendo é que se Jesus Cristo falou algo, leia com atenção o que ele falou. Observe, ponto e vírgula, o que ele está dizendo. O fechar a porta quer dizer que, simbolicamente, você está buscando um local de intimidade com Deus. É você e ele. Quando você quer conversar algo particular com alguém, você não dá um toque no ombro da pessoa e fala assim: pô, bora conversar aqui rapidinho? Chega aqui, bora aqui num outro ambiente para a gente conversar. Então você está buscando somente a Deus, colocando a Ele em primeiro lugar para entregar todas as ansiedades, todas as angústias. E ali ele pede descrição. Ó, entra no teu quarto. Após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Então, nós vamos lá, fazemos isso. E aí o Senhor diz: e quando orardes, não os useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, por imaginar que, devido ao teu muito falar, serão ouvidos. Aí automaticamente vem na mente da gente, né? Não pode orar Ave Maria, não pode orar texto, não pode orar isso, não pode orar aquilo. Vamos tirar isso da equação. Vamos tirar isso da equação. Vamos entender que as vãs repetições são as nossas orações mesmo. Porque como é que nós fazemos? Como é que a gente ora realmente a Deus? Será que a gente também não está sendo vã? As repetições não estão sendo vãs?
Vocês observam que quando vamos fazer a leitura lá em Salmos, quando chegamos lá em Salmos, que vários ali daquelas leituras são orações, como é que se comporta o rei Davi? Olha como ele fala. Isso tudo está relacionado a como amar a Deus sobre todas as coisas. Olha como é que Davi fala. Vê se Davi vai ficar repetindo. Ó, tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grandiosa clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa. Ele já vem falando que ele está errado. Depois nós vamos procurar uma outra oração para poder fazer o comparativo de um religioso hipócrita. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo, olha como é que ele chama para a intimidade. Pois no meu íntimo, isso aqui é algo muito difícil. Nem todas as pessoas fazem isso. Pedir para que Deus esquadrinhe o íntimo, o mais profundo, o mais oculto, o que está ali encoberto sobre as maiores camadas de onde vem a vaidade, de onde vem o orgulho, uma série de comportamentos reprováveis, e a pessoa pedir a Deus, Senhor, tira de mim essas coisas. Porque muitas vezes o cristão entende que ele está correto, mas usa um falso proceder de, nossa, não, eu estou dentro dessa doutrina, eu sou irrepreensível. Se Jesus Cristo viesse hoje, eu estaria salvo? Não. Tem coisas que a gente nem sabe que tem, mas Deus vai lá e sonda. Olha como Davi fez. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões. Então, ele estava ali, só que lá no oculto ele sabia onde ele estava errando. E trago sempre presente o horror do meu pecado. Isso aqui é muito importante, isso aqui mostra que o arrependimento dele. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal, que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Então, Davi, ele sabia do que ele estava falando, ele sabia qual era o erro dele, sabia o que ele tinha cometido, para quem ele tinha cometido, e que ele estava ali, naquele momento, condenado. O julgamento, a sentença já tinha sido dada. Então, essa humildade de falar a verdade no momento da oração, isso é muito importante. Quando nós fechamos as portas e fazemos da forma que Davi faz, da forma que Jesus Cristo faz e ensinou, abrem-se portas. Abrem-se portas no céu para nós. Então isso vai fazer com que nós tenhamos mais acesso, passamos e aprendamos a amar nosso Deus melhor. E nós vamos ter mais intimidade. Porque é algo íntimo, quando você vai utilizar o banheiro, você não fecha a porta? Não é algo muito restrito, algo muito particular que só você vê? Com Deus é da mesma forma. Deus vai ver toda a sujeira que você tem. Até que você não sabe que você tem. Mas ele vai ver. E ali ele vai entender que não tem ninguém te observando. Você não vai estar ali sendo sensacionalista ou mascarando uma oração, mascarando um choro, porque só existe você e Deus naquele momento. Então, não tem como você fingir. É um momento de intimidade. Então, o irmão Silas colocou aqui, vamos ver aqui o que está aqui no chat. Irmão Aguinaldo, feliz sábado. Seja muito bem-vindo, irmão Aguinaldo. Está aqui convidado, sempre que se sentir à vontade. Irmã Laiana.
O irmão Silas colocou aqui, Mateus 6,6 revela a santidade do secreto. Quando a porta se fecha diante dos homens, a alma se abre diante de Deus. A oração escondida não busca aplausos, busca o Pai. Ali, sem aparência e sem ruído, o coração se curva, a fé respira a Deus, contempla o que ninguém vê. Mas isso aqui tem que ser realmente verdadeiro, isso aqui não pode ser romantizado. A oração a Deus, nós oramos todos os dias, mas a oração a Deus tem que ser algo tão verdadeiro que você tem que colocar para fora aquilo para Deus e conversar mesmo, com todo respeito, com toda reverência. Não vai conversar como se estivesse conversando com seu colega do lado. Não, a gente está falando com o Ser Supremo, Criador dos céus e da terra. E a gente tem que entender e nos colocarmos no lugar de pecadores perante a Deus. Então, tem que ser verdadeira a oração. A oração ela não pode ser fingida ou oculta. Tem que ser uma oração sincera. A gente sabe que tem o erro, a gente ora dizendo, mentalmente. Pode não colocar para fora para que o inimigo não ouça. Mas mentalmente a gente ora e diz a Deus, Senhor, eu sou errado, eu fiz isso. Eu me envergonho do que eu fiz. Isso é reprovável. Me sinto mal. Renuncio. É algo muito importante. As pessoas hoje, elas não renunciam. Não renunciam ao pecado, não renunciam à vaidade, não renunciam à pornografia, não renunciam aos maus hábitos, não renunciam à alimentação que é reprovável. As pessoas não renunciam. Se as pessoas não conseguem renunciar às coisas e continuam cometendo o mesmo erro o tempo inteiro, aí tem um ciclo. Para, durante um determinado momento, nossa, eu me sinto tão bem porque eu parei de fazer isso. Mas daqui a pouco vem de novo. Lembra das aulas anteriores? Comportamentos repetitivos são maldições. Então, nós precisamos renunciar. Quando nós renunciamos, nos colocamos no lugar de errados, de pecadores perante a Deus. Isso quebra ciclos de maldição. E aí nós entregamos a Deus o que Ele quer de nós, que está escrito no Shema. A partir disso, Deus ele começa ali a limpar a pessoa como? Pela palavra. Ele vai te limpar pela palavra. Você vai ser mais assíduo com a palavra, você vai ser mais participante, mais ativo. Isso é algo muito importante, tá? O cristão que não tem, como é que eu posso dizer? Que não tem proatividade no reino, esse cristão ele está fadado a ser rejeitado. Precisa-se de proatividade. Proatividade na hora de orar, proatividade na hora de ajudar o próximo, proatividade nas atividades, proatividade até no se corrigir nos pensamentos reprováveis. Muitas das vezes a gente permite que pensamentos reprováveis entrem em nossa mente e a gente não corta o mau pensamento. Vamos falar aqui dos homens. Os homens têm um pensamento reprovável. Muitas das vezes o homem fantasia o pensamento reprovável na mente dele. E a gente sabe que um pensamento vira uma ideia, a ideia desce para o coração, vira pecado, e daqui a pouco o problema já está instaurado. Então a gente precisa aprender a renunciar. Essa também é uma forma muito eficaz, muito potente para nós nos achegarmos a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Alguma pergunta da Irmandade? Fique à vontade aí, se os irmãos quiserem a palavra para poder fazer algum comentário, pede para subir o áudio. Lembrando que a aula está sendo gravada, tá? Essa aula vai ficar para o acervo do canal da Igreja de Deus. E os irmãos, como fazem parte do ministério, todos os irmãos pedem a participação e podem falar.
Vamos ver aqui, enquanto não tem nenhum irmão que queira participação. Provérbios 23:1. Olha o que diz. Filho meu, dá-me o teu coração e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Então, Deus está sempre ali, ó, direcionando. Filho meu, você é a fonte, seus filhos também precisam. Você, seus filhos. Ensina teus filhos ao caminhar, ao deitar, ao levantar. Deus está sempre trazendo ao início de tudo, que foi a criação da família. Vamos ver aqui mais um versículo bíblico. Josué 22:5 diz assim: Contudo, tende cuidado somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo de Yahvé, o Senhor, vos decretou. Amar Yahvé, vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, Josué, ele volta a cravar aqui o Shema para aquele povo, né? Que poucos conseguiram chegar a Canaã, somente Josué e Caleb, mas os revoltosos, os de espírito facciosos, que falaram que preferiam as cebolas do, do Egito, estavam lá sendo escravizados, mas mesmo assim reclamaram, murmuraram de Deus. Essas pessoas não entraram. Vamos ver aqui se tem alguma coisa no chat. O irmão Naldo disse assim. O irmão Michel disse: observando Mateus 6, percebemos que Jesus não está falando apenas sobre o secreto, mas também combatendo a aparência religiosa. Exato. Em vários momentos do capítulo, ele mostra o perigo de fazer as coisas para ser visto pelos homens, em vez de fazer para agradar. Exatamente. O entrar no quarto, você não vai ser visto pelos homens. Só quem está ali é Deus. Então ali acabou a vaidade. Por mais que você finja dentro do quarto sozinho, Deus sabe de todas as coisas. Ele vai ver que você está encenando. Mas como é que encena para Deus? Impossível. Então, está correto o que o irmão falou. Não temos controle sobre os pensamentos. Muitas vezes eles nos sabotam. Parcialmente. Quanto mais nós levamos uma vida de santificação, principalmente com jejum, nós dominamos a carne. Nós dominamos a carne. Uma vida de jejum, o que é que eu digo ser uma vida de jejum? O homem, varão, no mínimo ele tem que jejuar uma vez por semana. No mínimo ele tem que jejuar uma vez por semana. Ele tem que ser uma pessoa que ele tenha domínio sobre sua carne. Os pensamentos realmente. Mas aí nós temos um passo a passo para poder a gente se antecipar a esses maus pensamentos. Como é que nós fazemos? Ao dormir, o que é que nós fazemos? Salmos capítulo 4. Senhor, me deito em paz, peço a Ti a Tua santa presença, esteja comigo, guarde o meu sono, e ali você faz uma oração e pede a Deus que te dê sonhos bíblicos, que te traga revelações, que te traga paz. Então você está ali abençoando o seu sono. Primeiro passo. Você vai dormir e você vai dormir em paz, na presença de Deus. Segundo, quando você acorda, você agradece a Deus pelo fôlego de vida e você pede a Deus, em Cristo Jesus, que Ele esteja ali te direcionando, isso no momento do acordar, te direcionando, e você pede a Ele como será o seu dia. Ô Senhor, não permita que eu venha a ser tentado, que venha a acontecer determinadas coisas. Esteja comigo, faça um Jó
fez um pacto com os olhos dele, se não estou enganado, em Jó capítulo 10. Jó fez um pacto com os olhos dele. Então, assim, todas as coisas a gente pode fazer o quê? A gente pode se antecipar, porque assim, nós sabemos onde estão nossas deficiências. Então, nossos pensamentos ou maus pensamentos, quando esse mau pensamento vem, o que é que nós fazemos? Repreendo este mau pensamento em nome do Senhor Jesus. Senhor, este pensamento não procede de mim. Ajuda-me a tirar esse pensamento de mim. Não aceito este pensamento. Renuncio este pensamento em nome do Senhor Jesus. Não aceito, Senhor. Esse pensamento não é meu. Não quero esse pensamento. Você pode brigar com você mesmo. Agora, diferentemente você está... Vamos criar aqui um exemplo hipotético. Vamos sair para trabalhar, pegamos nosso carro, nossa condução, ônibus, metrô, e ali nós começamos a pensar na nossa vida pregressa, quando nós éramos do mundo, nas coisas que nós fazíamos enquanto éramos criatura, as pessoas em que já beijamos, o que já fizemos no passado, e ali a gente começa a retroalimentar aqueles pensamentos do que nós já fizemos no passado. Isso aí é os pensamentos nos sabotarem? Não. Isso aí é falta de controle, é falta de domínio próprio. A palavra de Deus fala lá, incontinentes. Então, quando a gente pega e fica ali alimentando o que já fez no passado, as coisas que já foram feitas no passado, ou um desejo oculto, e a gente retroalimenta esse desejo como se fosse uma fantasia em nossas mentes, isso aí é algo que precisa de correção, de libertação, de renúncia. Agora sim, muitas pessoas falam assim: atravessei uma passarela e veio aquele pensamento de me jogar na passarela. Repreende, isso é demônio. Entendeu? Só vai virar uma sabotagem quando a gente permitir que o pensamento domine as nossas ações. Por isso que eu falei assim, parcialmente. Então, a gente agindo de forma antecipada, a gente consegue. E lembrando que Cristo é o nosso cabeça. A nossa mente, quem governa é Cristo. Senhor Jesus, por favor, preciso de tua ajuda. A gente tem que conversar com Jesus Cristo. Orar ao Pai, não é isso? Nós oramos ao Pai, Criador de todas as coisas, e o Senhor Jesus intercede por nós, sendo o nosso cabeça. Então, quando estamos na rua, Senhor Jesus, por favor, me ajude. Eu estou tendo pensamentos reprováveis. Tira isso de mim. O Senhor governa a minha mente. Se a tua mente é sua, se a minha mente é tua, tira isso de mim. Eu não aceito isso, não. Você vai conversar com o seu irmão mais velho. Irmã Lisandra falou o que aqui que os irmãos estão concordando? Deixa eu ver. Quando amamos a Deus acima de tudo, nossas orações buscam agradá-lo. Quando amamos o próximo como a nós mesmos, nossas orações incluem a necessidade dos outros. Não... Exatamente, correto. Correto, exatamente. Então, temos o direito de escolher não colocar em prática, seguindo a palavra do Criador. Ana Lomba, amém, irmão Fabiano? Direção como um bálsamo, louvado seja Deus. Repreendendo, escolheis a vida. Então, assim, vamos ficar aqui, excedemos um pouco aqui, 8 minutos do horário. Vamos deixar essa aula aqui como a aula de amar a Deus sobre todas as coisas, parte 1. E aí nós podemos fazer uma próxima aula com a parte 2, amar o próximo como a ti mesmo. Ainda tem algumas coisas bem interessantes para falarmos sobre o amor ao próximo. E nós podemos deixar para uma próxima aula, tá bom? Vamos ver aqui o final aqui. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-los obedientes a Cristo. Amém. Mas isso aqui tem que vir junto de muita oração, tá? Muita oração e muito jejum. A igreja precisa jejuar. Para que nós consigamos chegar a esse nível aqui, não só é necessário ter o conhecimento do que está escrito, mas nós temos que nos tornar santos, como a palavra diz. Lá em Apocalipse 22, coloca a distinção
Quem é santo, seja mais santo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é ímpio, fique mais ímpio ainda. Então, são três classes: o ímpio, o mundo. Justos, pessoas que estão buscando a Deus, assim como Cornélio, que já vem praticando a palavra, que vem se limpando com a palavra. E os santos, os já batizados em Cristo Jesus, crendo que Jesus Cristo é homem como nós, nosso irmão mais velho, né? Leão da tribo de Judá, da descendência de Davi, né? Que governará com cetro de ferro sobre toda a terra e nos restaurará. Teremos um corpo transformado em glória e assim reinaremos sobre toda a terra, como diz Salmos capítulo 2. Então, vamos encerrar aqui a aula de hoje. Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo, né? Vamos deixar para uma próxima aula. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbio 16. Vamos finalizar com provérbios. Vou pedir ao irmão Silas que faça uma breve oração para encerrarmos aqui a aula em nome do Senhor Jesus. Vou fazer só aqui a leitura aqui da irmã Laiana. Provérbio 16, 1 e 2. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor que dá a palavra certa. Exatamente. Todos os caminhos do homem parecem certos a seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Isso aqui é muito profundo. Para a pessoa conseguir entender isso aqui, ela tem que estar totalmente desprendida dela mesma. Isso é difícil. Amém? Vamos orar? Irmão Silas, pode subir com a oração, se assim o irmão conseguir. Caso não, é só me avisar. Amém. Paz seja com todos. Oremos. Aqueles que puderem ficar em reverência, joelhos. Yahvé, Deus santo e eterno, diante de ti me apresento com temor. Ó Senhor, guarda nossos corações, nossos olhos e nossos pensamentos. Não permitas, Senhor, que nossa mente seja casa de impureza, ansiedade. Ó Senhor, nos ensina, meu Deus, a cada dia amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que a lição de hoje, Senhor Deus, entranhe em nossas mentes, em nossos corações. Que aprendamos mais de ti, Senhor. Que entendamos que sem ti não somos nada. Ó Senhor Deus, vai nos guiando, vai nos colocando diante de ti, pela tua vontade, Senhor Deus. Que todos nós, Senhor Deus, aprendamos mais e mais de ti a cada dia e a cada nova lição. Ó Senhor Deus, abençoa todos os que não puderam estar aqui conosco, Senhor Deus. Vai trazendo discernimento, sabedoria, para que todos cheguemos, Senhor Deus, à estatura de varão perfeito. Não permita, Senhor Deus, que nossa mente seguir por caminhos tortuosos. Vai nos mostrando a tua perfeita e boa e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é assim que eu oro. Amém. Amém. Feliz sábado. Está encerrada a transmissão. Paz seja convosco a todos. Agradecer à Igreja de Jundiaí, nossa irmã Márcia Barbosa, responsável pela edição dos slides da igreja aqui em Salvador. Paz seja convosco a todos. Shabbat Shalom. Vamos lá agora honrar nosso irmão Flávio, acompanhar a live da Escola Bíblica Sabática às 10h30. Peço aos irmãos que divulguem. Entrem no canal da Igreja de Deus aqui de Salvador, tá? Contribuam também com comentários, com divulgação, para a gente propagar e espalhar mais ainda o Evangelho do Reino. Feliz sábado, até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.